Não, é legal pensar que o Brasil está num processo de repensar a arte e repensar a sua identidade, e a sua identidade também ela vai estar alinhada com novas estéticas. Pensar sobre arte na ditadura é recuar um pouquinho, é pensar na semana de 22, que a gente está cansado de ouvir falar, mas que é importante, é fundamental, porque quando uma parte da intelectualidade que vai unir poetas, escritores, artistas plásticos, vão repensar o Brasil dentro de um contexto mundial. E eles começam com alguns manifestos e começam a pensar em produzir coisas, esteticamente falando, que falassem o que é o Brasil para fora também. Né? Então, e alguns desses artistas já estavam alinhados com novas políticas sociais, né? Já estavam alinhados inclusive com algumas correntes socialistas. Passado um tempo, a gente tem algumas figuras importantes que vão ajudar a repensar a arte no Brasil. A gente tem que pensar que o Brasil, na época da ditadura militar, ele vai sofrer influência de alguns movimentos estéticos de fora, mas já estavam repensando a sua identidade estética desde 22. E a pop art é uma dessas influências artísticas que vão influenciar a produção brasileira, mas a produção brasileira ainda é marcada por uma hibridez muito grande. Na época da ditadura, a produção artística está saindo dessa coisa exótica ainda, que aparece em alguns trabalhos da Semana de 22, desses artistas modernos, e está começando a se alinhar algumas frentes estéticas que vão pensar na arte conceitual. Então aí a gente pode englobar a pop art, o minimalismo. Alguns jovens artistas lá dos Estados Unidos estavam alinhados com políticas mais sociais, né? E isso influenciou alguns brasileiros, porque muitos brasileiros estiveram lá em contato com esses artistas, né? E aí tem o Andy Warhol também dentro disso, que vai usar vários suportes diferentes para fazer os seus trabalhos, está alinhado a muitas correntes estéticas, entre elas a música, e também vai discutir o valor da arte. O acesso à arte. Então, tem um cunho político, tem uma preocupação social, mas a gente está num período de ditadura, né, no finalzinho da década de 60. E parte da nossa produção artística, ela vai se preocupar em reagir a algumas questões que a ditadura traz, entre elas a industrialização acelerada, entre essa coisa do consumismo exacerbado. Então, alguns artistas vão trazer influências dessas estéticas, por exemplo, estadunidenses, mas vão ter um cunho político com mais força, porque estão dentro de um contexto de ditadura, de repressão. As artes plásticas, em alguns momentos, como as produções eram muito recentes e talvez não estavam sendo muito compreendidas, né, porque eram obras que estavam discutindo a própria arte, o próprio sistema de arte, galerias, museus. Tinham artistas que discutiam isso. Eu quero discutir o sistema de arte. Quem é que vai dar valor para minha obra? Valor financeiro. Outros discutiam o suporte. Não vou mais colocar o quadro na tela. Vou colocar, não vou pôr moldura no meu quadro. O quadro ele vai ser a tela esticada com preguinho na parede. Algumas pessoas mais tradicionais encaravam aqueles trabalhos como uma rebeldia até um pouco da juventude. Então, talvez algumas críticas não eram vistas pela censura como algo muito grave, né? Salvo quando alguns artistas fazem uma crítica muito evidenciada. Então, eu não tenho notícias de que, por exemplo, o Hélio Oiticica foi censurado. Também não tenho notícias de que alguma exposição dele foi fechada. Mas tenho notícias de que ele criticava abertamente a miserabilidade do Brasil nesse período. O período da ditadura é considerado um período, economicamente, de ascensão, né? Em que há um estímulo ao consumo muito grande.
mas ao mesmo tempo em que a distância social, né, a ideia de pobreza se intensifica. Então, por exemplo, ele acabava questionando isso, a moradia, essas pessoas marginalizadas vinham para o trabalho dele. Eu não tenho notícias, não consigo te falar com certeza, a exposição do fulano foi fechada. Eu sei que uma pessoa, ela incomodava muito a ditadura, que era, por exemplo, o Flávio de Carvalho, que era um multiartista, ele era escultor, ele trabalhava com teatro, pintura, desenho, e ele incomodava pelo teor um pouco inadequado de alguns textos de teatro ou de alguns nus que ele colocava na tela. Né? Eu sei que ele tinha um estúdio aqui no centro de São Paulo também e que foi fechado pela ditadura algumas vezes, mas muito mais pelas produções de teatro desenvolvidas nesse estúdio, que era tipo um grande centro cultural, porque ele era um grande agitador cultural, do que necessariamente pelos trabalhos plásticos dele. Mas acho difícil não ter algum artista que tenha criado um enfrentamento com a ditadura. Não sei se é a ponto de desaparecer. Passado a década de 60, finalzinho de 60, na década de 70 a gente tem esses filhos dos movimentos modernos, né? Então a gente tem Hélio Oiticica, tem uma preocupação com um dos seus trabalhos em falar de questões sociais, né? Primeiro ele vai trazer obras que podem ser vestidas, que podem ser exploradas como grandes instalações. Ele tem algumas frases interessantes em que ele coloca em algumas obras que você pode vestir, né? Seja herói, seja marginal, porque embora ele não seja de uma família pobre, ele está de olho em questões sociais brasileiras e está dentro de um contexto de ditadura. Ele é um artista neoconcreto. O Silvio Meirelles vai questionar, entre outras coisas, o valor monetário mesmo da arte. Quanto ela vale e quanto ela custa. Em alguns momentos ele vai chegar a colocar dinheiro, amassar dinheiro, amontoar dinheiro, e vai criar algumas instalações em que ele vai questionar o valor financeiro da arte. Você tem a criação do Museu de Arte Contemporânea em 1963, e aí o Museu de Arte Contemporânea está intimamente ligado ao Museu de Arte Moderna, né? Porque o Museu de Arte Moderna foi fundado pelo Titilo Matarazzo, né, no finalzinho da década de 40, e durante 15 anos foi construindo aí um acervo, ou por doação ou por aquisição. O Titilo resolveu retirar esse acervo todo do MAN e depositou na Universidade de São Paulo. E a Universidade de São Paulo resolveu criar o MAC. E o MAC ele é criado em 1963. E no finalzinho da década de 60, já na década de 70, ele vai estar sob direção do Zanini, que é importante nesse período, e ele vai trazer algumas novidades alinhadas a esses movimentos que você comentou de fora, como a pop art e a fotografia. E aí você tem alguns trabalhos dentro, né, do Museu de Arte Contemporânea, principalmente em fotografia, que ainda era um suporte assim, marginalizado, as pessoas não estavam habituadas a considerar a fotografia arte. E algumas exposições que não foram muito bem recebidas, né? Que ela fotografa, isso lá no MAC, ela fotografa algumas mulheres como se elas fossem esculturas petrificadas. E a censura resolve fechar a exposição dela porque acredita que aquilo é incômodo, não é belo. Ainda tem essa discussão do belo, embora alguns artistas estão tentando romper com isso, a exposição dela é tida como grotesca, e o Zanini não teve que fazer, teve que fechar a exposição.
principalmente de divulgação eram as grandes mostras, como a Bienal, e as instituições que se sedimentaram nesse período. Então a gente tem o MASP, né, e o MAN, que são da mesma década, são da década de 40. Aí a gente tem o MAC em 63. Posterior a gente tem o Museu da Imagem e do Som, né, que já vai trabalhar numa vertente de cinema e fotografia, né, na década de 70, se não me engano 78. E a gente tinha alguns críticos de arte, entre eles o Mário Pedrosa. Acredito eu que as artes visuais, com esse cunho mais social, transformação social, ela teve uma difusão maior nos jornais. Eu não fiz uma pesquisa aprofundada para te dar dados tão consistentes, precisaria de tempo, mas pelo pouco que eu conheço, eu percebo que essas crônicas, né, ou essas críticas de arte desenvolvidas pelo Mário Pedrosa e pela Pagu, por exemplo, e até o próprio Oswald, em jornais de orientação socialista, no caso do Oswald e da Pagu, literatura, né, mais profundamente, difundiam essa arte mais libertadora, essa arte com função revolucionária. Na verdade, obrigação eu não sei, mas se eles estavam conscientes de que era um regime truculento, violento, que acabava com a liberdade de expressão e queriam se colocar naquela posição, a arte ela já não era mais uma experiência só estética, ela era uma experiência revolucionária em alguns aspectos. É curioso pensar, né, na ditadura do Brasil, ligada a acontecimentos de fora, não só por influência estética. O próprio Mata Clark, que eu comentei com você, né, que era esse grupo de artistas de Manhattan, do Soho e tudo mais, ele foi convidado para expor na Bienal e ele se negou, se não me engano, na Bienal de 78. Ele se negou a expor e ele mandou uma carta aberta para a Bienal, dizendo que ele se recusava a expor na Bienal, porque ele acreditava que a Bienal já não estava mais alinhada aos interesses artísticos e sociais, por conta da ditadura no Brasil. Então é um olhar de um estadunidense, uma visão super crítica sobre a falta de liberdade de expressão geral que acabava atingindo os artistas. E ele vai discutindo isso e cria uma carta aberta. Depois eu posso te mandar também. Então, assim, alguns artistas estavam, nesse sentido, querendo combater o regime militar, ou de uma forma mais sutil, né, com temas mais sutis, ou de uma forma mais direta. Agora, a obrigação, combater um sistema político bastante fechado e autoritário é opção, é militância, é ação política. Então, nem todos eles optaram por isso.